Você aí que gosta de fazer receitinhas low carb para se manter dentro do estilo de vida, já imaginou você ficar se matando fazendo preparação de receitinha low carb para no final ter o mesmo resultado de fazer uma dieta que não segue essa linha low carb? Pois é. Então vamos analisar aqui primeiro essa preparação e depois eu mostro para vocês as alternativas que eu montei aqui sem ser low carb. Vamos lá. Vocês, jantar incrível, emagrece, barato, saudável, rápido, fácil e gostoso. Vamos à receita de hoje. Vamos precisar de meia abobrinha grande ralada, meia cenoura pequena ralada. Aí vamos reservar esses ingredientes. Olha, a abobrinha e cenoura, esses legumes, verduras de baixa caloria, assim, eu recomendo que você nem fique calculando, nem perca seu tempo, porque são muito poucas calorias. Para você ter uma ideia, aqui eu estimo que a gente está em torno de 50 gramas de abobrinha, uns 40 gramas de cenoura, e juntas não vai dar, mal dá 20 calorias, né? Então é muito pouca caloria realmente, e mesmo trazendo essas calorias, os benefícios que você tem de ter esses alimentos em abundância na dieta, supera muito qualquer tipo de prejuízo que você possa ter por essas calorias adicionadas. Então eu sugiro que nem conte, mas para o propósito desse vídeo eu vou contabilizar tudo para você ver realmente a realidade 100% ali, sem excluir nada. Depois a gente bota esse total aqui para você ver como é que vai ficar. Ingredientes. Na frigideira vamos colocar uma colher de sopa de azeite. Azeite é um excelente alimento, mas já vai pesar um pouco mais as calorias porque é gordura pura. 1 grama de azeite e 1 grama de gordura, então é bem calórico. Não tem problema nenhum o alimento ser bem calórico. Você pode comer do mesmo jeito. A questão é regular a quantidade, saber que aquele alimento é calórico e regular melhor a quantidade. É isso, tá? Eu passo azeite para a maior parte dos pacientes, eu consumo um monte de azeite, mas tudo tem que ser contabilizado certinho para que esse azeite não seja o responsável por um excedente de calorias na tua dieta, por exemplo. Em seguida colocamos a abobrinha e a cenoura. Vamos deixar dar uma refogadinha de forma que vai murchar um pouco. Essa receita fica com muito sabor, então eu só vou usar sal e pimenta do reino como tempero. Vamos reservar e agora vamos bater 3 ovos. Conheça meus livros, livro físico... Muita gente se surpreende quando eu falo que o ovo tem mais calorias de gordura do que calorias de proteína, mas o ponto é o seguinte, apesar de ser um alimento muito nutritivo, as gorduras da gema são muito nutritivas em vitaminas e minerais, a proteína é de altíssima qualidade, mas é calórico. A gente tem que tomar cuidado, independentemente do perfil nutricional do alimento, em vitamina, em mineral, em fibra. Se ele é calórico, a gente tem que ter cuidado e prestar atenção, né? Então, 3 ovos, a gente está falando aí de mais ou menos 210 calorias adicionadas na receita. Então, até agora, a gente tem 20 da abobrinha e da cenoura, mais uns 60 do azeite, mais uns 210 dos ovos. Com frete grátis para todo o Brasil e já famoso 300 receitas, livro digital. Vou deixar informações sobre os meus livros na descrição desse vídeo e nos comentários. Uma pitadinha de sal, um pouco de pimenta do reino. Agora nós vamos ligar o fogo bem baixinho no mínimo e vamos espalhar os ovos por cima da cenoura e da abobrinha. Então o importante dessa receita é fogo baixinho, tampe a frigideira, não destampe até que você veja que por cima o ovo já está seco. Quando o ovo já estiver seco, você vai dar sequência sem virar. Então aí aqui eu vou colocar franguinho desfiado. Já está desfiado, já está temperado, claro, é opcional. Só que a delícia dessa receita é justamente o franguinho que a gente coloca em cima. E para melhorar... Então, aqui ela não falou a quantidade do frango, mas fazendo uma estimativa aí, considerando que ela forrou a pizza aí toda e tal, eu chuto que deve ter entre 30 e 40 gramas de frango, mas eu vou colocar 30 para não superestimar, porque depois estão falando que eu estou superestimando a receita low carb, né? Não. Vou botar 30 gramas aqui, 30 gramas de frango vai ter em torno de 50 calorias adicionadas na porção da receita. Basicamente só proteína, porque parece ser peito de frango, né? Então é uma proteína bem magrinha e bem tranquilo de colocar em qualquer tipo de dieta, seja low carb, high carb, não importa. Muito bom. Agora vamos ao último ingrediente da receita. Ainda mais porque na nossa dieta low carb a gente vou finalizar com um pouquinho de queijo. Pois é, o queijinho ela deu uma forrada também estimei por volta de 30 gramas de queijo mussarela, o que vai pesar bem mais do que o frango nas calorias da receita, porque tem proteína, mas também tem muita gordura, mais gordura do que proteína. Nesta quantidade de queijo mussarela, pelo que eu vi ali, em torno de 30 gramas eu chuto, cerca de 100 calorias adicionadas na receita. Então a gente tem um total para essa receita de aproximadamente 442 calorias
30 gramas de gordura, 7 gramas e meia de carboidrato e 34,3 de proteína. Então vamos dar uma olhada aqui nas alternativas que eu preparei para você, que vão cumprir essa mesma meta calórica dessa receita. Mas antes, olha só o finalzinho desse vídeo. Queijo. Tampe a frigideira novamente, só para derreter o queijo. Salsinha e cebolinha, opcional para dar aquele cheirinho e aquele visual bonito, né? Jantar incrível, fica uma delícia, você pode comer à vontade na dieta low carb e ainda emagrecer. Super saudável, super... Comer à vontade e ainda emagrecer. Isso é um grande problema. Só porque uma refeição é pobre em carboidrato não significa que você pode comer à vontade, porque o carboidrato não engorda. O carboidrato pode aumentar o seu peso, mas isso ocorre porque o carboidrato é estocado no seu corpo como glicogênio e o glicogênio puxa água. Então, se você zera carboidrato da dieta, seu peso despenca no começo e estabiliza depois, fazendo com que você ache que a dieta low carb é a solução da tua vida porque tu perdeu 5 quilos em uma semana. Mas não é isso. Desses 5 quilos que você perde em uma semana, 80% é água, se não for mais. Então, não tem essas coisas de à vontade. À vontade mesmo, sabe o que é? É água. O resto, se você precisa emagrecer, não tem nada à vontade. Tem salada, né? Uma bacia de alface, pode comer à vontade. Cenoura, eu diria que também, beterraba, abobrinha, chuchu, embora não tenham mais calorias, é aquela história que eu falei no começo. A gente pode comer uma quantidade muito grande desses alimentos, legumes, verduras de baixa caloria, e ter mais benefício do que prejuízo pelas calorias adicionadas. Mas não tem como você me dizer que pode consumir à vontade uma receita que tem quase 500 calorias, né? Não tem condição. Vamos às alternativas. Então vamos lá, pessoal. Essa daqui é a receita que foi preparada no vídeo, né? Então a gente tem aí 50 gramas de abobrinha, 40 gramas de cenoura, 7 gramas de azeite, mais ou menos, 135 de ovo, que são 3 unidades, 30 gramas de peito de frango cozido e 30 gramas de queijo mussarela, certo? Totalizando 442 calorias, 30 gramas de gordura, o que eu particularmente acho muito alto para uma única refeição. E analisando essas gorduras, a gente tem aqui cerca de 10 gramas de saturada por conta do ovo e do queijo, mas principalmente do queijo, que acaba elevando bastante essa gordura saturada. Mas a proporção entre saturada e mono tá ok. Não vejo problema nisso, contanto que não seja uma refeição que você come 4 vezes no dia, né? Então, vamos às alternativas. A primeira alternativa que eu montei, essa daqui eu chamei de pizza de maluco low carb, né? A pizza de maluco low carb é a nossa referência e a gente tem como referência esse valor de 442 calorias com uma quantidade total de alimento de 292 gramas, tá? Lembra disso, 442 calorias, 300 gramas, né, para ficar mais fácil. A primeira alternativa que eu montei, comida de gente normal, a gente vai ter arroz, feijão, salada, pelo menos 150 gramas de vegetais, então é mais até do que ela usou, porque ela usou ali em torno de 40 de abobrinha, 50 de cenoura, o contrário, aliás. Então, duvido que lá tenha 150 gramas de legumes e verduras de baixa caloria, como eu coloquei nessa refeição, por exemplo. 8 gramas de azeite, coloquei até mais do que ela, e 80 gramas de frango também coloquei mais do que ela. Aqui a gente tem uma refeição que tem 140 gramas a mais no total, né? Então, a dela 292, aqui a gente tem 438. Então, tem um peso considerável a mais. Caloria está mais ou menos na mesma faixa, mas proteína está mais ou menos na mesma faixa, gordura está muito mais para baixo e carboidrato tem quase 10 vezes mais. Mas é aquilo que eu falei, você não vai emagrecer porque você está cortando carboidrato, você vai emagrecer porque você está comendo menos calorias. E se você precisa comer menos calorias no teu dia inteiro, nada melhor do que você ter uma refeição que você come um volume maior para bater a mesma meta calórica, certo? Fora que um almoço com arroz e feijão é muito mais normal e fácil de encontrar do que você chegar num restaurante, por exemplo, e encontrar uma pizza de maluco low carb, não acha? E aqui a gente está falando de uma refeição que tem 100 gramas de arroz e 100 gramas de feijão. Para você ter uma ideia disso, caso você não use balança, né, deveria começar, você está preocupado com a tua dieta, com o emagrecimento, a balança é um caminho muito bacana para seguir. Para você ter uma ideia, 100 gramas de arroz e 100 gramas de feijão, a gente está falando de mais ou menos 2 colheres de servir grandes de arroz e 2 conchas cheias de feijão, considerando 50% caldo, 50% grão. Então, é um prato bem recheado, bem mais potencial de gerar saciedade para você do que aquela pizza de maluco. Fora que,
colocando feijão, colocando mais legumes e verduras, a gente ainda tem uma quantidade muito maior de fibra nessa refeição. Mais uma vez, favorecendo a saciedade. Ah, mas eu não preciso de tanto arroz e feijão assim. Você pode aumentar nos legumes e verduras e deixar a quantidade total da sua refeição maior ainda. Você pode aumentar no frango e aumentar a quantidade de proteína. Se você é uma pessoa mais forte, tem mais músculo, pode ser que você precise de mais proteína do que 35 numa refeição. Então existem vários caminhos para modificar uma refeição como essa, por exemplo, que é a nossa alternativa número 1. Indo para a nossa alternativa número 2, coloquei aqui basicamente mesma salada, mesmo azeite, mesmo frango, só que eu troquei o arroz e feijão por um macarrão, nos levando a um total bem similar, em torno de 455 calorias, mesma coisa de proteína praticamente, mesma coisa de gordura praticamente, de carbo também, quase a mesma coisa, um pouquinho menos de volume do que o arroz e feijão, né? Até porque com arroz e feijão a gente consegue mais volume de comida, porque o feijão ele é mais baixo em caloria do que macarrão e arroz. Agora, arroz e macarrão estão ali basicamente no mesmo patamar. Então, 150 gramas de macarrão nessa alternativa aqui. Para você ter uma ideia, isso é um prato desse tamanho mais ou menos, não muito cheio de macarrão, mas totalmente coberto. Então, é uma refeição bem agradável para quem gosta de macarrão, logicamente, né? E olha, tudo que eu falo assim sobre low carb e tudo mais, para você não cair nesse terrorismo, esse tipo de coisa, é considerando o fato de que a maior parte das pessoas sente falta de carboidrato na dieta. A maior parte das pessoas não quer cortar carboidrato da dieta, mas corta achando que isso é melhor. Esse é o problema, tá? Se você não gosta de carbo, se você gosta do estilo de vida low carb, se você gosta de fazer uma pizza de ovo, aí cada um tem os seus problemas. Como diria o nosso querido, como é que é o nome dele? Como diria nosso querido Tropa de Elite ali, cada cachorro que lamba a sua caceta, né? Então, assim, você faz o que você achar melhor com as suas preferências, os seus gostos. Mas você não pode fazer uma dieta low carb achando que ela vai ser superior para o seu emagrecimento, porque não vai, não vai. E não sou eu dizendo, isso é a literatura científica, já cansamos de ver estudos por aqui que mostram que dieta low carb, high carb, não importa o nome que derem ali para ela, se o valor de calorias for cumprido na mesma média, ingestão de proteína, estilo de vida e tudo mais, o resultado é igual, não importa a distribuição de gordura e de carbo que você colocar na tua dieta, ok? Então, essa é a nossa segunda alternativa. A nossa terceira alternativa é um pouco mais diferente. Eu coloquei aqui essa como sendo a alternativa para abusar do volume. E aqui a gente tem uma refeição com, pasme, mais de meio quilo de comida. Mais de meio quilo de comida. A proporção de macros é basicamente a mesma coisa, um pouquinho a mais de proteína só, mas carbo e gordura está basicamente na mesma faixa e caloria também bateu legal. Aqui a gente tem 250 gramas de morango. Para você ter uma ideia, isso é uma bandejinha daquelas que vende normal, cheia, inteira, tá? Então, basicamente é você arrancar a tampinha do morango de uma bandeja daquela inteira, colocar numa bacia, colocar um iogurte, coloquei aqui 170 gramas de iogurte, que já é o copinho padrão que vem dessas marcas Nestlé, Batavo, por aí também, por aí vai. 30 gramas de whey, que é uma dose padrão, que a maioria das pessoas usa. 15 gramas de pasta de amendoim para ainda dar aquele up na gordura e dar uma cremosidade a mais naquela mistura que você vai fazer. E ainda mais uma banana para ajudar um pouquinho no doce. Isso daqui você pode consumir de várias formas. Você pode pegar ali, picar o morango, picar a banana, misturar com o iogurte, o whey e a pasta de amendoim e fechou. Ou bater tudo no liquidificador e deixar um creme bem grosso. De qualquer forma, você vai ter mais de meio quilo de comida com as mesmas calorias para consumir, muito mais fibra do que o exemplo que ela deu, tá? Então, esses aqui são apenas alguns exemplos das possibilidades que você tem quando você abre a sua cabeça e foge dessa história de low carb para cá, low carb para lá, a dieta tem que ser essa dieta, esse estilo, essa estratégia. Não, isso é maluquice. Você precisa se concentrar nos princípios básicos que fazem você emagrecer. E se você quer saber mais sobre esses princípios, é só você clicar aqui para assistir esse vídeo que eu te explico em muitos detalhes. E se você quiser saber mais sobre consulta, para você fugir dessa ladainha de low carb, é só clicar aqui para saber mais sobre consulta. A gente se vê no próximo vídeo. Não se inscreva de se esquecer no meu canal e até a próxima.